tarde. Eu tenho, de certa maneira, um espaço como uma anfitriã aqui do evento, representando a AGV. Agradeço muitíssimo ao Fundo Brasil por continuar estabelecendo essa parceria aqui com a Fundação Getúlio Vargas. E eu me sinto muito feliz de, nesses dias de hoje, um evento de direitos humanos estar no auditório lotado, enfim, dar um certo aconchego de que as coisas não estão tão ruins assim, ou estão tão ruins que todo mundo resolveu se unir para combater o avanço, né? Mas é uma catarse, uma terapia coletiva, né? Pelo menos a gente se junta e chora as pitangas todos juntos. A Escola de Direito daqui da GV tem se envolvido com o tema do litígio estratégico já há alguns anos, montou um curso voltado para as instituições do sistema de justiça, então voltado para defensores, promotores e juízes e advogados públicos, justamente para fazer essa provocação de que algo não vai muito bem e que precisaria mudar, e de que nada melhor do que as instituições do sistema de justiça funcionarem para isso, ao invés de serem locais de violação, né? E eu compartilho muito das preocupações que o Frigo tem, né? Que foram mencionadas na primeira mesa, de que o sistema aqui tem que funcionar. Porque, se a gente for esperar que a ajuda venha de outro lugar, né, ela vai demorar, avanços virão, mas não é uma construção de desenvolvimento nacional, das instituições nacionais como deveria ser, né? A nossa clínica é muito recente, ela não fez nem um ano ainda. Então, é uma grande alegria estar numa mesa com espaços, né, de advocacia vinculados à academia tão bem-sucedidos como o escritório da PUC e como a clínica coordenada agora pelo Daniel Sarmento. Então, eu fico muito feliz de já compartilhar e conhecer as estratégias. A nossa clínica aqui na GV tem, de certa maneira, se voltado para dois pontos principais, né? E esses dois pontos compartilham dos mesmos pressupostos, né? O primeiro pressuposto é de que vivemos um ambiente de violações sistemáticas e profundas aos direitos humanos, e de que essas violações só pioram e persistem de maneira muito mais cruel para determinados grupos do que para outros, né? E que, não obstante os poucos avanços normativos que a gente consegue, nós somos incapazes de implementar isso que está na lei, as instituições são capazes de respeitar o que está colocado no direito. E aí a segunda reflexão é de que não é só uma discussão voltada para a falência de políticas públicas ou para um Estado que, eventualmente, tem uma agenda de desconstrução de políticas sociais, não é só um debate voltado especificamente para a polícia, mas é um debate que se dirige às instituições que estariam incumbidas de controlar todos esses espaços, né? E aí a gente coloca, inclusive, os amigos no meio. Então, né, mais uma vez, o Ministério Público acaba sendo um pouquinho de alvo, né, nesse cenário. Ministério Público, também a Defensoria Pública, por que não, né, que poderia ter um papel bastante diferenciado em alguns temas e não tem, e o Judiciário, né? Essas instituições acabam criando, de maneiras muito sutis, escolhas que têm um impacto enorme na proteção de direitos humanos, né? O que eu estou querendo dizer com escolhas? Foi mencionado aqui, né? Temos quantos promotores na capital de direitos humanos? 2, é isso? Foi falado logo cedo, né? Nós temos quantos promotores voltados para combater violência institucional, violência policial, fazer controle da polícia? Como que a Defensoria está ou não está pretendendo resolver a questão prisional? A presença é enfática da Defensoria nas prisões ou não é, né? E esse judiciário que se volta contra aqueles, né, poucos juízes que tentam, querendo ou não, construir uma trajetória diferente da nossa justiça. Então, o cenário é mesmo muito ruim, porque a violação acontece e o sistema que existe para reparar essa violação
não repara, né? E aí você tem aquele desespero de o que fazer, né? A primeira alternativa é, não, vamos para as cortes internacionais, isso não pode ficar assim, mas isso também tem como diz, né, o Daniel, se a gente fizer as contas, isso tem um custo altíssimo, tem um tempo de retorno também muito longo, e as violações acontecem aqui agora e precisam de alguma reparação. Então, o objetivo da clínica, diante deste cenário, tem sido dois. Tem sido olhar para as instituições do sistema de justiça, né? Então, o objetivo tem sido responsabilizar as instituições do sistema de justiça quando elas falham em alguns casos. E, especialmente, falando de tortura, de execuções sumárias e de sistema prisional, né? Ano passado, nós trabalhamos alguns casos de tortura, até o caso famoso da Verônica Bolina, que foi torturada, né, numa DP aqui em São Paulo, um caso bastante famoso. Mas o nosso foco não era necessariamente representá-la e buscar a sua reparação no sistema nacional. O objetivo da clínica foi indicar e esclarecer quais agentes de Defensoria Pública, de Ministério Público e do Judiciário erraram no processo de condução do seu caso e cometeram também diversas infrações, não só funcionais, como também criminosas de omissão diante de um caso bárbaro de tortura, tá? A gente não tem sido muito bem visto, né, nos meios jurídicos paulistas, mas isso também não é, né? Isso é medalha no peito, isso aí também é. A gente tem que se divertir com alguma coisa, né? Mas tem gerado uma razoável desestabilização dessas instituições que estavam num papel muito confortável, né, nessas escolhas que eram feitas e nessas omissões persistentes, né. Não se dirigiu o foco por muito tempo, né, contra essas instituições, claro, querendo seu aperfeiçoamento, por muitos anos, né. Então, as escolhas não são debatidas com a sociedade. Eu acho que o debate de democratização da justiça não é só do judiciário, é dessas instituições também, né? Como são construídas as prioridades de atuação? Por que o Ministério Público tem tanto prazer em combater a questão de moradia e é tão eficiente na condução desses processos, né? E aqui em São Paulo é uma loucura, é uma eficiência, né, louca, né? Quais são as prioridades da Defensoria, né? Por que a Defensoria não está em delegacias? Porque em delegacia não acontece violação, não precisa de defesa. Não... E essas são escolhas que não são escolhas que cabem só a esse corpo técnico, cabe a toda a sociedade, é um debate que precisa ser feito, e esse tem sido um primeiro objetivo da clínica, usar órgãos de controle interno, de controle externo, expor essas demandas, fazer pesquisas sobre, por exemplo, quantidade de casos de tortura propostos em São Paulo, adivinha, adivinha, né? Casos de condenações, para entender onde essas instituições estão falhando e onde a gente pode começar um debate de reversão desse processo e tornar essas instituições responsivas, não só aos seus próprios membros e aos seus órgãos diretivos, mas responsivas à sociedade, que, afinal de contas, é para isso que elas estão aí, né? O outro pezinho da nossa clínica, e aí eu acho que é muito sintomático do tempo que vivemos, tem sido o que eu estou chamando de uma advocacia de resistência, né? Em que a gente não necessariamente escolhe ir para o judiciário, né, para fazer avançar uma pauta. E aí eu sou muito pessimista em relação, inclusive, a um cenário de avanço de qualquer pauta no Supremo Tribunal Federal. Eu estou bastante, ou estou no momento cético, não sei, Daniel, depois a gente conversa, quem sabe você me alegra, né? Mas é uma advocacia de resistência, né, que é tentar evitar que grupos que estão muito bem organizados e que têm muitos recursos consigam, no judiciário, a reversão e o retrocesso de alguns desses direitos, né? O caso mencionado pelo Daniel, da lista suja do trabalho escravo, é um enorme exemplo disso, né? E não só desse caso, como de milhares de outros casos que estão no judiciário,
querendo contestar, né, coisas que já estavam, querendo ou não, consolidadas numa agenda de promoção dos direitos humanos, né? Então, numa análise de conjuntura, se é que é seguro fazer isso nos dias de hoje, né, porque a gente sai daqui, vem uma notícia, aconteceu não sei quem, né, prendeu todo mundo, soltou todo mundo. Numa análise de conjuntura, eu vejo que, eventualmente, a litigância estratégica dos próximos anos ela vai ser muito mais uma advocacia de resistência, de trincheira, entrincheirada com movimentos e com organizações, para não permitir retrocessos, inclusive via judiciário, né? E a agenda de avanços, né? A gente, ainda bem que tem a clínica da UERJ, que vai fazer, que está mais otimista, numa construção mais positiva. E por que eu sou muito cética em relação ao papel do Supremo? E nessa agenda de reconhecimento, né, que sempre foi uma agenda muito cara a todas nós, eu assisti o último julgamento, acho que foi até um caso no qual a clínica participou, da UERJ, sobre o reconhecimento das identidades trans, né? E eu saí enojada da sessão assim, do Supremo. Eu que assisti pela televisão, eu podia mudar de canal, mas eu saí enojada da sessão, né? O que foi falado e gravado naquele plenário deveria ser assim realmente objeto de um estudo mais profundo sobre as nossas instituições, né? Onde, só para dizer o mínimo, para quem não acompanhou, a preocupação dos ministros era se as suas mulheres ou as suas filhas eventualmente compartilhassem o banheiro com uma trans. Tá? Isso foi falado, microfone, TV, né? Passou. Tá? Então, eu acho que eu sou muito cética, em geral, muito pessimista em geral, mas, nesse ponto, eu também estou bastante cautelosa em relação à capacidade do Supremo Tribunal Federal. E aí, claro, né, são 11 ministros, nós temos os nossos ministros preferidos, né, os que têm uma agenda mais progressista, mas nós temos também outros ministros que respondem a uma agenda bastante conservadora ainda no tribunal. Eu não poderia deixar de falar nessa mesa, eu vou me calar logo para ver se a gente consegue conversar um pouquinho. Esse ano fazem 10 anos dos crimes de maio, né? Daquelas várias execuções sumárias, né? Quando 592 pessoas foram mortas no período de uma semana pela polícia em São Paulo. Lá se vão 10 anos, né? E quem trabalha com litígio estratégico, e na época eu já trabalhava com isso, eu participei do acompanhamento desses casos no comecinho, fica também sempre muito se sentindo um grande fracassado, né? E esse caso é um dos grandes fracassos das organizações em geral, né? Ou, ao menos, da aposta do judiciário, de que o judiciário seria capaz de fazer frente ao que aconteceu aqui, né? A agenda mais ampla de reforma das polícias não avançou. A agenda de reforma das perícias em relação às pessoas que foram mortas não avançou. A agenda de uso excessivo de força letal pelas polícias não avançou, né? As famílias não foram indenizadas, né? Mas ninguém entrou com ação. Entramos, né? Em todas, né? Âmbito criminal, âmbito civil, pedimos federalização para o Ministério Público Federal, entramos na Comissão Interamericana, e lá se vão 10 anos e nada foi feito em relação a uma violação dessa magnitude, né? Como foram as chacinas de maio de 2006. Agora, um pouquinho mais cedo, eu estava falando com a Valdênia, né, que é uma advogada, não sei se ela está por aqui, acho que ela saiu. Enfim, advogada aqui de São Paulo, que também trabalha muito com execução sumária. E ela começou a me contar a história e eu me vi respondendo para ela: é o de sempre. É o de sempre, né? É o grupo encapuzado, que atira, que recolhe a bala. É o de sempre, né? Então, acho que esse é um grande fracasso da agenda de direitos humanos no Brasil. É um grande fracasso das organizações que não conseguiram vencer essa pauta e colocar essa pauta de uma maneira mais enfática no debate. É uma falência das instituições que não conseguiram
serem responsabilizadas por esse tipo de violação, né? E convivemos todos nós com esses fantasmas todos nos assombrando, e nos resta marcar os períodos, né? 20 anos Carandiru, 10 anos Crimes de Maio, e nessa toada a gente vai criando um calendário, né? 20 anos Carajás, a gente vai criando uma agenda aí, né, de grandes violações de direitos humanos que tiveram enormes problemas para serem reparadas e que não significaram, em grande medida, um momento de ruptura, de passar a limpo e de não permitir que se repetisse, né? E, para finalizar, não vai melhorar, viu? A fala é ladeira abaixo, sai todo mundo deprimido mesmo. Eu não vou falar, não, mas agora tem um caso que deu certo, né? Não melhora muito, não. Eu estou na fase meio ruim. Volta para o Daniel para lá, que dá uma animada para a gente. Três pontos que eu considero importantes de serem debatidos numa agenda de litigância estratégica em direitos humanos, né? A primeira delas é essa cisão e esse conflito e essa indisposição do nosso direito em assumir causas coletivas, direitos coletivos e uma discussão de política mais ampla, né? Seguir com essas estruturas de direito, com um processo que é ainda um processo baseado numa pessoa do lado, numa pessoa do outro, com esse tipo de violação que a gente tem, com esse tipo de desafio que a gente tem pela frente, não faz sentido, né? Nós temos algumas boas experiências, além dessa tese do estado de coisas inconstitucional que a clínica levou para o Supremo. Nós temos também um caso muito legal das creches aqui em São Paulo, né, que conseguiu a revelia do processo e do procedimento, tá? Conseguiu, querendo ou não, à margem do que estava colocado ali no papel, criar um diálogo entre instituições, entre judiciário, entre secretaria, entre movimentos, para, enfim, no limite, conseguir estabelecer um plano de acesso à creche universal na cidade de São Paulo, né? Se isso vai ser realizado ou não é outro assunto, se vai conseguir avançar é outro assunto, mas, pelo menos, é uma tentativa bastante criativa e inovadora de se tentar avançar numa pauta que, como a juíza Kenarick afirmou aqui, quando tratada de maneira coletiva, assusta os juízes, né? Não sei do que eles têm tanto medo, mas, enfim, a gente outra pauta para outro encontro, outra terapia coletiva. Para parar de julgar, né, 50 mandados de segurança por dia e julgar de uma vez só o que tem que ser feito, quais são as responsabilidades, os prazos e a grana para que isso seja implementado. Então, acho que esse é um caso interessante que expõe essa incoerência entre esse nosso sistema jurídico, né, que tem essa dimensão individual muito forte, e esses dilemas coletivos que nós temos no dia a dia. O segundo ponto que eu acho relevante para a agenda de quem está fazendo litigância estratégica é lidar com o corporativismo e com a falta de transparência das instituições do sistema de justiça, né? Isso precisa ser falado, isso precisa ser resolvido. Não dá para continuar do jeito que está, né? A agenda de democratização, e aí a JusDH e a Terra de Direitos tem feito um trabalho muito legal nessa agenda, e isso precisa avançar, nós precisamos ter mecanismos melhores para entender como essas instituições funcionam e como elas se movimentam e a quais interesses elas respondem, né? E, por fim, eventualmente, pensarmos se estamos mesmo numa fase de emergência de uma nova dogmática de direitos humanos fundamentais, se nós estamos vivendo um momento em que toda essa normativa internacional e todo o entendimento de tribunais internacionais vai remodelar o nosso sistema jurídico de direitos humanos para nos fazer avançar, né? Apesar das decisões internacionais que foram logradas ao longo desses anos e dos tratados internacionais que são muito, muito importantes para muitas pautas, nós nos furtamos, né, em grande medida, a um debate de como fazer tudo isso funcionar junto e de maneira articulada.
Por exemplo, como se pode ter um Supremo Tribunal Federal que recusa o caso da anistia, que fala, ah, não, deixa para lá, esquece, né? Guarda em terra. E a gente ter, de outro lado, uma corte internacional, né? A Corte Interamericana, falando, não, deixa eu te contar, né? A autoanistia não vale, vamos, né? Vamos rever isso. E a gente ficar vendido aqui dentro, né? Com duas decisões que são contraditórias e que têm ambição de supremacia e que querem ser implementadas, e a gente fica tirando no par ou ímpar qual segue. Ah, não, eu sou legal, eu sou do movimento de direitos humanos, eu quero da corte. Ah, não, eu sou positivista, eu sou sério, né? Eu estudo na GV, eu acho que a decisão do Supremo tem mais... A decisão do Supremo tem mais impacto. Não dá para ser assim, né? É preciso repensar a estrutura, os mecanismos jurídicos de uma melhor integração desses direitos, até para que a gente possa resistir nesses tempos bicudos que vêm por aí. Muito obrigada.